Já reparou como algumas pessoas desmoronam fácil? Qualquer imprevisto já basta, uma crítica, um atraso, uma discussão, e elas perdem o controle. Reclamam, choram, travam, transformam um problema em espetáculo. E pior, contaminam o ambiente inteiro com o próprio desespero. Você já viu isso? E provavelmente já se afastou. Porque no fundo, você sabe, quem não segura as a si mesmo, não segura nada. Agora pensa no oposto, aquela pessoa que parece imperturbável. O caos acontece do lado dela. A pressão aumenta, todo mundo perde a cabeça. E ela respira, olha com calma e diz: ok, vamos resolver, sem desespero, sem cara de vítima, sem precisar gritar para ser ouvida. E nesse momento, o grupo entende, essa pessoa comanda. Ela não pediu, ela não se elegeu, mas o ambiente inteiro se reorganiza ao redor dela. Você quer ser essa pessoa? Porque essa postura atrai respeito, atrai confiança, atrai admiração. Agora eu te pergunto, você quer continuar sendo o primeiro a entrar em pânico ou quer ser o único que permanece de pé quando tudo desmorona? Nesse vídeo você vai entender por que surta e como inverter esse ciclo. E se fizer direito, você vai se tornar a muralha que ninguém consegue abalar. Pensa nos personagens mais idolatrados dos filmes, séries, animes. Eles não são os que falam mais. Não são os que fazem piada o tempo todo. Eles nem sempre são os mais fortes fisicamente, mas têm algo em comum: calma sob pressão. Eles observam, eles escutam e quando finalmente falam, todo mundo para, todo mundo escuta, porque cada palavra deles carrega peso. Esse é o carisma que vem da postura, do silêncio que impõe respeito, do olhar que transmite firmeza. É o tipo de pessoa que não precisa gritar para comandar. E por que isso atrai tanto? Porque no fundo, todo mundo vive com medo. Medo de errar, medo de ser julgado, medo de não dar conta, medo de ser rejeitado. A maioria das pessoas está em constante estado de alerta, frágeis, tensas, estressadas. Qualquer coisa tira elas do eixo. Aí entra alguém que parece não se abalar com nada, que encara o problema com a mesma expressão, que fala baixo enquanto todo mundo grita, e que toma decisões quando ninguém consegue nem pensar direito. Essa pessoa automaticamente se destaca, porque ela tem o que a maioria perdeu: compostura. E o nosso cérebro identifica isso na hora. É instintivo, você não olha para ela e pensa: nossa, que legal, ele é calmo. Você sente outra coisa: eu confio nesse cara. E é aí que o jogo vira. Porque quem transmite segurança silenciosa vira referência, vira âncora, vira centro gravitacional. Não importa se é num grupo de amigos, numa equipe de trabalho ou numa crise real. O ambiente inteiro muda quando alguém com esse tipo de energia aparece. E isso, essa postura que impõe respeito no silêncio, não nasce do acaso. Ela nasce de uma coisa: controle emocional sob pressão. E é isso que você vai aprender a construir, capítulo por capítulo, até isso se tornar natural em você. Para entender seu comportamento sob pressão, você precisa conhecer o território onde tudo acontece, seu próprio cérebro. Ele opera em 2 níveis distintos: amígdala, zona de reação instintiva, emocional, explosiva, córtex pré-frontal, zona de decisão lógica, controle, estratégia. Quando você sente raiva, medo ou ansiedade, quem dispara é a amígdala. Ela age em milissegundos, muito mais rápido que sua razão. E ela existe por um bom motivo: te proteger. No passado, era ela que fazia você correr de um tigre, lutar por comida, reagir a uma ameaça física. O problema? Hoje, o tigre virou uma discussão de casal, uma crítica no trabalho, um e-mail ignorado. Mas o seu cérebro ainda reage como se fosse vida ou morte. E a maioria das pessoas vive assim, presas no modo sobrevivência, comandadas por impulsos, escravas da emoção. Agora presta atenção, existe uma forma de inverter esse jogo, de puxar o controle da sua vida de volta para o painel certo. E isso começa pelo córtex pré-frontal. Essa é a parte que pensa, que planeja, que observa. Ela não reage, ela decide, mas ela é mais lenta e mais fraca até ser treinada. Sim, o cérebro funciona como um músculo. Quanto mais você usa, mais ele cresce. E cada vez que você segura uma reação automática, cada vez que você respira em vez de gritar, cada vez que você ouve em vez de rebater, você está literalmente fortalecendo o seu cérebro racional. Não é frase de efeito, é neuroplasticidade. Você está moldando seu próprio sistema de resposta. E com o tempo, isso vira padrão. Você começa a perceber que o caos ao redor não controla mais sua reação. Você pode até sentir tudo, mas age como se não sentisse nada. Esse é o verdadeiro autocontrole. Não é ser frio, é ter comando. É manter a disciplina mesmo com o corpo tremendo. E nesse ponto, você deixa de ser só mais um.
Tem um truque simples que pode salvar sua postura quando você estiver prestes a surtar. Não exige respiração, nem pensamento positivo, nem meditação. É brutal, mas funciona. Quando sentir que vai perder o controle, que vai gritar, bater boca, chorar, travar ou jogar tudo pro alto, faça o seguinte: se imagina de fora, como se fosse uma câmera olhando para você naquele exato momento. Vê a sua cara de pânico. Vê você gesticulando descontrolado. Vê você falando alto, gaguejando, inventando desculpa, dramatizando. Vê como isso parece ridículo. Você não é forte, não é confiável. Você parece um adulto infantil, um homem perdido dentro do próprio corpo. E o pior, você está atrapalhando o ambiente inteiro. Essa imagem, dolorosa, humilhante até, é o melhor freio interno que existe. Sabe por quê? Porque o ser humano teme ser ridicularizado, teme perder o respeito, teme ser visto como fraco. E você pode usar isso a seu favor. Crie um medo maior que o da situação. O medo de se envergonhar, não na frente dos outros, mas de si mesmo. Porque depois que passa o surto, vem o arrependimento. Você sabe, aquela sensação de "pra que eu fiz isso?", aquela vergonha silenciosa de ter perdido a linha. De novo, antecipe esse sentimento, use ele como freio, como âncora. Você não precisa repetir esse padrão pela 10ª vez. Da próxima vez que o caos se aproximar, lembra, a diferença entre o cara que impõe respeito e o cara que vira motivo de piada é de 3 segundos de consciência. Segura, visualiza e decide: eu não vou ser esse cara. Vamos direto ao ponto. Quando você entra numa situação tensa, seja um conflito, uma crise, uma pressão extrema, seu corpo dispara um modo chamado Fight or Flight, lutar ou fugir. É instintivo. Seu coração acelera, sua respiração fica curta, os músculos tensionam, o sangue se redistribui. Você começa a entrar em estado de alerta. Isso alimenta o medo, e é aí que a maioria se perde. Começa a respirar mal, fala rápido, pensa pouco e age no impulso. Quem consegue manter a calma no meio do caos não é só respeitado, é lembrado. Porque no mundo de hoje, dominado por gente frágil, impulsiva e emocionalmente instável, quem impõe firmeza se destaca naturalmente. As pessoas estão à beira de colapsos internos. Basta um comentário torto, um atraso no plano, um problema no caminho, e já é o suficiente para muitos entrarem em parafuso. Elas reagem sem pensar, se arrependem depois, e fazem isso de novo e de novo. É exatamente por isso que, quando alguém aparece com presença real, alguém que respira fundo enquanto os outros se afogam no próprio drama, o cérebro coletivo capta: esse cara é diferente. E o resultado? As pessoas se aproximam, sem entender exatamente por quê, mas se aproximam. Confiança é instintiva, não se explica, se sente. E quem é emocionalmente estável, transmite essa confiança mesmo em silêncio, mesmo quieto, mesmo sem abrir a boca. Agora imagina tudo isso, sem distrações, sem celular, sem barulho, só você, o silêncio e 40 dias de confronto direto com quem você é de verdade. Esse é o modo caverna. Não tem conforto, não tem plateia, só tem disciplina, renúncia e verdade. Se você quer continuar aprendendo a ser uma pessoa mais calma, confiante e carismática, inscreva-se no canal agora, dê aquele like e compartilhe este vídeo com quem você sabe que precisa dessa transformação. E claro, comente aqui embaixo o que você achou e como você lida com seu estresse. Até o próximo vídeo